Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, tá? Hoje o tema é sobre adição de números naturais. A aula de hoje ela vai ser bem curtinha, bem tranquila, tá? Mas é um apoio que vocês vão ter para que daqui para frente, né, nas nossas aulas de matemática, vocês não sintam muita dificuldade, tá, nos conteúdos que há de vir. Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa aula. Adição de números naturais, né? Todo mundo já conhece o sinal, né? Este aqui é o nosso sinal que representa uma adição de números, né? Para quem não conhece, seja bem-vindo à nossa aula de adição, tá? Mas acho que todo mundo na face da Terra já usou, pelo menos, a não ser que ainda esteja lá no maternal, né? O maternal está começando a aprender, mas mesmo assim, ele já tem a noção de adição. É meio lúdico, né? Porque é uma brincadeira quando eles começam a pegar uma peça aqui, de um brinquedo qualquer, aí eles começam a falar, eu quero esse mais este. Então, ali, né, no maternal, ele já está aprendendo, né, o sistema de adição de números naturais. Tudo bem? Para me ensinar vocês, eu primeiro tenho que entender o que significa a palavra adição, né? Então, o que seria uma adição de números naturais? É uma operação fundamental, coloca isso na cabecinha de vocês, é uma operação fundamental, tá? No campo da matemática, que nos dá base, tá, aos mais diversos tipos de cálculos e também ajuda na resolução de problemas, tá? Então, por que que ela é uma operação fundamental? Todas, né, e digamos assim, todas as operações que nós vamos fazer daqui para frente, né, todos os cálculos de matemática que nós vamos ver ainda nas próximas aulas, se não houver no mínimo uma adição no meio, né, é muito difícil, mas geralmente acontece, né, de aparecer adição, subtração, multiplicação e divisão. São as quatro operações fundamentais. Sem ela, nós não conseguiríamos, né, nas próximas aulas, desenvolver o nosso conteúdo. E vocês vão acabar sentindo muita dificuldade. Então, continuando aqui, né, o que significa, qual é o significado real da palavra adição? Adição, ela significa somar, acrescentar, adicionar, colocar, aumentar, né? Todas as palavras que fazem relação a aumentar quantidades, a subir de valor, né, determinado número. Então, essas palavras, se vocês encontrarem em algum texto, em algum problema de matemática, já tem que saber que ali naquele problema, né, naquela questão, vai resolver através de uma adição, né? Então, por aí já começa o nosso aprendizado. Porque tem muita gente que chega a ler o problema de matemática, mas não sabe resolver porque não encontra as palavras-chave. Então, é por isso que eu digo que é muito importante, né, sempre conhecer as palavras-chave dentro de um problema, para que a gente possa saber qual tipo de operação nós vamos resolver. Também eu sempre falo nas minhas aulas, né, de sexto ano a nono ano, que é muito importante a gente conhecer os símbolos de matemática, né? Se a gente não conhecer esses símbolos, como é que nós vamos querer resolver, né? Então, é importante não só conhecer as palavras-chave, como também os símbolos, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Então, para a gente resolver, né, eu tenho que lembrar da aula passada, que nós falamos sobre sistema posicional, justamente, né, que é a classe das unidades simples, classe dos milhares, dos milhões e bilhões, como vocês viram. Ela é muito importante, né, nesse processo chamado operação fundamentais. A adição, nós vamos utilizar muito, né, esse sistema posicional. É através dele, tá, gente, que nós vamos conseguir efetuar uma conta, né, um problema de adição da forma correta, né? Alguns
pontos que eu vou falar aqui, né? Nós sempre temos que obedecer, tá? A parte mais principal aqui, ó, que é a divisão de unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar e assim por diante. É essa parte do nosso sistema posicional que nós vamos utilizar, tá, nas nossas operações, tá? Uma dica muito importante, né, para você ter sempre um resultado fiel, uma conta verdadeira com resultados verdadeiros, a dica é sempre devemos obedecer, né, o sistema posicional dos números. Sem ele, gente, é impossível você ter a garantia de que você acertou, tá? De que você acertou aquela questão, né? Então fica a dica para vocês, né? Para uma adição perfeita, devemos sempre obedecer o sistema posicional dos números, tá? Eu tenho um exemplo aqui para vocês, que eu trouxe aqui. Eu pretendo adicionar 3.845 unidades em um recipiente que já contém 6.357 unidades. Tudo bem? Por enquanto é só um exemplo para vocês entenderem como é que o sistema posicional vai nos ajudar, tá, a resolver essa continha. Tudo bem? Então eu tenho aqui o nosso sistema posicional com as principais características que eu pedi para você observar, que são as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhares e assim por diante, tá? Então, eu já até aqui, já fiz uma tabelinha aqui para vocês enxergarem melhor. E a partir daqui, eu tenho que obedecer aquela regra, né? Vou pegar esse número 3.845, vou começar da direita para a esquerda, preencher, e nesse caso eu vou começar com o número 5, né? Então, adicionando a nossa tabelinha das unidades ali, nós vamos ter 5 unidades, 4 dezenas, 8 centenas e 3 unidades de milhar, né? Até aí todo mundo lembra da aula passada. A mesma coisa eu vou ter que fazer, né, com 6.357, começando diretamente pelo número 7. Lembre-se, gente, para preencher essa tabelinha, onde for, qualquer lugar, né, que você estiver preenchendo, né, se for número, comece sempre da direita para a esquerda. Tudo bem? Então vamos preencher aqui, né, 7, 5, 3, 6. Né? Agora sim, já tenho os meus dois números na posição correta, né? Unidade embaixo de unidade, tá, tudo bem? Vocês perceberam que as unidades ficaram embaixo das unidades, as dezenas ficaram embaixo das dezenas e as centenas com centenas, unidade de milhar com unidade de milhar. Se existir mais números, essa tabelinha continua. Tudo bem? Vocês aumentem o tamanho dessa tabelinha. Mas o importante é que siga sempre essa regra. Unidade embaixo de unidade. Tá, ok? Então, a partir daqui, depois de preencher toda essa tabelinha com os números, agora eu posso colocar o nosso símbolo de adição. Para a gente sempre lembrar, eu vou fazer uma continha de quê? De somar, né? De adição, de acrescentar valores, né? Esqueci de falar para vocês, mas bem aqui, ó, aqui na parte de cima aqui, nós temos a nossa palavra principal, né? Eu pretendo adicionar, né? Então isso já está dizendo para a gente que nós vamos fazer, tá, uma operação de adição, né? Viu como é importante conhecer os valores, os nomes, né? A nomenclatura de cada símbolo, né? Então, a partir daqui, nós vamos fazer a nossa adição, tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, então, eu já tenho aqui o nosso problema, tenho a nossa tabela, tenho nossos números colocados no lugar correto, né? Obedecendo sempre o sistema posicional. E para resolver a adição, eu tenho que sempre, gente, seguir a regrinha, né? Que toda adição a gente começa a somar os valores da direita para a esquerda. Tudo bem? Isso sempre vai acontecer.
coloquei na posição correta, começa a somar da direita para a esquerda. Então, vamos começar pela casa das unidades. Tudo bem? De cima para baixo, eu tenho 5 mais 7, né, que vai dar 12. Porém, pessoal, eu não posso ter dois números na mesma casa decimal. O que vai acontecer? Então, eu vou ter que deixar o último valor da direita, né, nessa casa, e esse 1 que está aqui na frente, ele vai subir para a próxima casa. Né? É o famoso vai 1. Né? 5 mais 7, 12, fica 2, vai 1. Acho que vocês já ouviram esse termo em algum lugar, vai 1. Né? Pronto, resolvida a casa das unidades, agora eu posso resolver a casa das dezenas. De cima para baixo eu tenho 1 mais 4, que dá 5. 5 mais 5 vai dar 10. Né? Novamente, vou deixar a casa da direita aqui, vai ficar no mesmo lugar. E esse 1, ele vai para onde? Vai para a próxima casa. Aí ele sobe para a próxima casa. Tudo bem? Estão compreendendo como é que se faz? Tudo bem. Então vamos continuar. Agora eu posso resolver então a casa das centenas. Né? 1 mais 8 é 9. 9 mais 3, 12. Né? Novamente, eu tenho dois valores na mesma casa. Sempre, gente, que aparecer dois valores, deixa o último número da direita e sobe 1. Tá ok? E sobe o outro valor. Tá ok? Então, continuando aqui, ó, na casa das unidades, né, de milhares, eu tenho 1 mais 3, que dá 4. 4 mais 6 dá 10. Novamente, eu tenho dois valores, o da direita vai ficar aqui, né? E o da esquerda vai para onde? Vai subir? Ele vai subir? Não, ele não vai subir, gente, tá? Então, deixa eu apagar aqui porque ele não vai subir. Por que que ele não vai subir? Porque eu não tenho mais nenhum valor para somar com ele, tá ok? Porém, eu não posso deixar ele na mesma casa, né, decimal. O que eu vou fazer então? Eu vou colocar ele na próxima casa. E assim eu vou encontrar o nosso resultado final da nossa continha de adição. Viu como é simples, é fácil? Tá? Esse processo, gente, que nós fizemos aqui, ele é conhecido como algoritmo usual da adição. Né? Por que que é usual da adição? Porque o mundo inteiro usa, tá? O mundo inteiro ele usa esse processo para resolver as continhas de adição. Tá? Existem outros métodos de adição, tranquilo. Tipo a calculadora, você pode usar para fazer uma continha de adição. Você pode usar o equipamento conhecido como ábaco, né, que muitos dizem que foram criados pelos japoneses, outros dizem que foi pelos chineses, né, e outros ainda dizem que foi pela antiga Grécia, lá em Roma. Né, então, existem várias histórias. Mas se você não tem nenhum desses dispositivos, tá, então você pode usar um papelzinho, né, uma caneta ou um lápis e usar o algoritmo da adição. Tá? Ele vai lhe ajudar bastante. Tudo bem? Vamos aqui para o próximo exemplo. Né? Então, em uma escola estão matriculados 350 alunos. Tudo bem? Isso no período da manhã. À tarde foram matriculados 462. E no período da noite, apenas 97. Qual é o total de alunos nessa escola? Então, observe primeiro, tá, que eu deixei a palavra total, tá, um pouquinho mais escuro, porque essa palavra total ela se refere exatamente, né, ao resultado final, ou seja, a resposta de uma continha de adição. Então, vocês encontraram essa palavra no meio do problema, já sabe que vocês vão ter que fazer uma adição. Tá? Então, deixa eu montar aqui a nossa tabelinha, vou montar de uma forma diferente. Né? Vou apenas escrever UDC, UM, que significa unidade, dezena, centena e unidade de milhares. Tá? Gente, para que isso? Porque eu não vou ficar no meio de uma rodoviária, digamos, somando ali quanto é que eu gastei nas passagens, nas 3, 4 passagens, dependendo do tamanho da família.
desenhando uma tabela que nem essa azul, né, aqui do lado. Vai demorar demais. Eu posso apenas fazer dessa forma aqui, colocando apenas o U, D, C, U, M. Fica mais fácil, mais rápido, mais prático. Botar algumas setinhas, né, para indicar a casa das unidades, dezena, centena e assim por diante. E agora eu vou escrever os nossos valores usando o sistema posicional. Nesse caso, eu vou começar com 350, que ele veio primeiro na nossa questão, da direita para a esquerda. Ele vai estar aqui, o zero sempre, nesse caso aqui, vai cair na unidade. E observe agora que eu botei uma palavrinha aqui do lado, parcela. Bom, esse primeiro valor, sempre, todos os valores que nós vamos colocar em uma conta de adição, eles são chamados de parcela. Tem outro nome também, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante. Nesse caso, o nosso primeiro termo, a gente vai chamar ele de parcela. Tudo bem? Vamos pegar agora o segundo valor, que no caso aqui é o, cadê minha canetinha? 462. Vamos colocar ele, Ele também vai ser chamado de parcela. O nosso segundo termo também vai ser chamado de parcela. E o número 97 pelo fim. 97 também vou chamar de parcela. Bom, para quem já começou a entender a situação, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai em uma concessionária comprar uma moto, o atendente ele vai dizer que aquela moto vale tantos R$ 1.000, mas você pode dividir em parcelas, de tantos reais, ok? Então, o que ele fez? Ele criou vários termos, que custam um valor simbólico lá, digamos que seja R$ 200 a parcela. Quando você soma todos esses valores, você vai encontrar o resultado final. Então, a palavra parcela nos remete ao termo adição, ou seja, eu tenho que fazer uma continha de adição. Tá? Beleza. Resolvendo essa continha, nós vamos ter o quê? 909. 999, que é o total, A gente chama ele de total ou chama ele de soma. Tudo bem? E podemos dizer que essa escola nós temos 909 alunos, tá? Para quem ainda não entendeu, gente, o que foi feito aqui nessa continha? Eu comecei a somar da direita para a esquerda, casa por casa, tá ok? Nesse caso foi as unidades que começou. 0 mais 2 mais 7 é 9. Como não tenho nenhum número na frente, não vai subir nada, vai ficar só os 9. Tudo bem? Agora eu vou resolver a casa das dezenas. Ok? 5 mais 6 mais 9 vai dar 20. Tá? Esse 20 ele vai para onde? Ele vai subir. O 2 ele vai subir. O 0 fica e o 2 some. Ok? Beleza. Agora eu resolvo a casa das centenas. O 2 que subiu, mais 3 mais 4, vão dar 9 também. Bom, pessoal, esse é o fim mais de uma aula, Nossa, espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Então, fiquem com Deus, tá, pessoal? Eu queria dizer para vocês, se cuidem, tá? Usem máscara, Porque a pandemia ela não acabou, ela está aí, voltou mais forte. E como diz alguns amigos meus que já perderam, parentes e amigos por causa dessa pandemia, eles falam que sempre é a mesma coisa, A gente só dá valor, a gente só sabe o que realmente está acontecendo quando acontece dentro da casa da gente, quando acontece com a família da gente. Então, o risco está aí, usem máscara, tá? Fiquem com Deus novamente, tá? E até a próxima aula.